Olá, tudo bem? Meu nome é professor Jean Azevedo, eu sou responsável pela parte de geografia do site queromedicina.com e hoje nós vamos trabalhar indústria no Brasil, mais especificamente o tema desconcentração industrial. Antes de chegar na questão da desconcentração industrial, vamos falar do que? Da concentração da indústria. Então, onde essa indústria e quais motivos levaram ela a se concentrar nessa determinada região? A região que é mais concentrada, com o maior número de indústrias, é a região sudeste do Brasil. Tá? Quais motivos levam à concentração da indústria na região sudeste? Principalmente isso, cara, o café. O capital excedente do café foi investido nas indústrias. Tá? Não vou me alongar nesse fato. Só guarde isso, cara, que o capital excedente foi investido na indústria. Tá? Tanto o café quanto as indústrias atraíram imigrantes. Então nós tivemos um grande fluxo de imigrantes que vieram à procura de trabalho nessa região, tá? É um ponto importante, porque se você tem pessoas aqui, você vai ter dois fatores importantes para a indústria, para o desenvolvimento industrial. Você vai ter mão de obra e você vai ter também mercado consumidor. Dois pontos importantes aí para se concentrar a indústria. Aquela grupo de pessoas que vai trabalhar e que também vai consumir os produtos dessa indústria. Tudo bem? Tranquilo? Então já temos aí os primeiros motivos que levaram a essa concentração. Capital, mão de obra, mercado consumidor. Tá. Na região sudeste, todo mundo sabe dos estados, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Quais regiões você tem o maior adensamento industrial? Cara, São Paulo, disparado. Tá? Dentro do estado de São Paulo, quais são as duas regiões? Você tem a região metropolitana de São Paulo e o Vale do Paraíba. Inicialmente, o Vale do Paraíba tem o destaque por conta do capital excedente do café. Posteriormente, a Grande São Paulo, em meados de 1950, a região metropolitana de São Paulo com a chegada das automobilísticas. Tranquilo até aí? Tá. O foco da nossa análise vai ser a região metropolitana de São Paulo. Por quê? Aqui se concentra as indústrias de bens de produção duráveis. Tá? Então, de alto valor agregado, por exemplo, a da linha branca, né? As máquinas de lavar, geladeira, freezers, e também a indústria automobilística, que aí tem uma cadeia em torno dessa indústria automobilística gigantesca. E isso aí vai gerar muita riqueza para a região. Tá? E isso vai atraindo mais indústrias, já que nós temos uma região metropolitana de 23 milhões de habitantes, tá? Legal, olha o cenário que eu plantei aqui, tá, Gia? Mas por que essas indústrias saíram dessa região metropolitana de São Paulo e de outras regiões também? O nosso foco vai ser aqui, tá? Principalmente pensando nos vestibulares de São Paulo. Por quê? Só deixa eu dar uma apagadinha aqui, tá, galera? Para ficar mais rápido. Então, ó, paramos aqui na região metropolitana de São Paulo. Opa, desculpa, deixa eu só voltar aqui. Apagando. Ó, para sobrar um espaço, tá? Então, ó, região metropolitana de São Paulo. É onde a gente parou, tá? Onde tem a concentração industrial que a gente vai trabalhar. Tá, se concentrou.
Mas, meados da década de 90, então, esse movimento da desconcentração, nós estamos falando aqui na década de 90. Década de 90, nós temos o que? O neoliberalismo. Então, a maior liberdade aí das empresas, o Estado mais leve, né? Apenas na regulação das áreas estratégicas e não como o feitor, né? O principal agente. Então, sobre a ótica neoliberal, as indústrias ganham mais poder, né? O mercado começa a ter maior liberdade e o Estado apenas como um gerente, né? O fiscalizador. Tá. Nesse momento aqui, os estados começam a passar por um momento de conflito mercadológico. E esse conflito mercadológico é conhecido como guerra fiscal. Tá, o que significa isso? O neoliberalismo prega a questão da livre concorrência, né? E isso chegou até, no caso aí, os estados. Os estados começam a falar o seguinte, olha, vem para o meu estado que eu te dou incentivo fiscal. Vem para o meu estado que eu te dou incentivo fiscal. O que é incentivo fiscal? Eu vou dar uma redução de impostos. Então, eu vou reduzir impostos. Ó, indústria que você está instalado aí em São Paulo, você paga X de imposto aqui no interior da Bahia, tá? Se você instalar a sua empresa, você não vai pagar imposto. Ou você vai ter uma isenção na água. Aí você fala assim, né, na conta da água. Aí você fala assim, pô, mas o cara vai sair de São Paulo, mercado consumidor, mão de obra, e vai lá para o interior da Bahia? Vai, por quê? Além da isenção fiscal, o poder público vem e cria toda a infraestrutura favorável para o desenvolvimento dessa indústria. E todo mundo sabe que a partir da década de 90, onde nós tivemos o Plano Real, há o que? Uma melhora da economia nessas regiões, principalmente a região Nordeste. Então se cria um mercado consumidor ali. Você tem expansão aí já no governo Lula de universidades, criando uma mão de obra qualificada. Então, ó, vai percebendo, você tem a isenção de imposto, tá? Você tem mão de obra especializada agora na região Nordeste e um mercado consumidor crescente. Foram 3 fatores que levaram as empresas a saírem da região metropolitana de São Paulo e migrar para o Nordeste. E outras sair do sul do país e migrar para o Nordeste. Tranquilo até aí? Mas não foi só isso. A questão logística também influenciou. Por quê? Sair de São Paulo é fácil? Ah, mas São Paulo construiu o Rodoanel. O Rodoanel faz pouco tempo que está concluído. Tá? E não existia. Sair de São Paulo é muito complicado. Fazer o escoamento da produção é muito complicado. E isso também era um entrave para o desenvolvimento das indústrias. Porque a questão logística de mobilidade e acessibilidade urbana emperrava esse desenvolvimento. Já na região Nordeste, como eu falei para vocês, era pensado toda a infraestrutura de uma cidade em prol de uma empresa que se instalou lá. Tá, mas o que o Estado ganha isso se não se reduz imposto? Ele vai ganhar pouco imposto? Ele tem que criar uma infraestrutura em prol dessa indústria? Ele vai gerar emprego, consequentemente isso gera renda para a cidade, movimento, comércio, a cidade cresce economicamente. Pro lado econômico é bom para os habitantes da cidade, para o município também, que vai ganhar com ISS, com ICMS, tá? Em contrapartida, também o governo tem o retorno político, gerou emprego, população empregada, melhorou a condição econômica das pessoas, com certeza vai perpetuar no poder. Tá? Essa guerra fiscal, ela vai no governo Fernando Henrique, vai no primeiro governo Lula e depois é proibida no governo Lula porque estava se tornando desleal. E é uma política de tapar o sol com a peneira. Ao mesmo tempo que você está gerando emprego aqui na região Nordeste, na região Norte, na região Centro-Oeste, você está gerando desemprego nas grandes metrópoles, onde
você vai criar uma massa de população marginalizada e os problemas sociais vão se acentuar. Tá? Você está vendo que uma política mal planejada pode gerar um monte de distúrbios sociais, políticos e econômicos, tá, para o país. Isso aconteceu também nos Estados Unidos, tá? Que depois a gente pode falar um pouquinho, mas nosso foco agora é Brasil. Tudo bem, pessoal? Lembrar, desconcentração, tá? No foco de análise região sudeste, saída por conta de atrativos de outras regiões. Dentre esses atrativos, principal redução de impostos, infraestrutura favorável para as indústrias, o início de uma mão de obra especializada e um crescente mercado consumidor que atraiu essas empresas. Sair da região sudeste, da região sul e para nordeste, norte, centro-oeste. Beleza, galera? Valeu! Mais uma aula do QueroMedicina.com.